Bom, graça e paz, santos irmãos e PGFs. Neste momento eu quero aqui refletir, comentar um pouco sobre um vídeo que está aí disparado aí, dizendo uma barbaridade de uma coisa que isso se chama, no caso, espiritismo. A pergunta é, será que depois que você morreu, você pode voltar novamente para a Terra? Vejamos então aqui em Hebreus 9:27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vemos aí que o homem, ele está predestinado a nascer, morrer e seguir o juízo final. Enquanto está no caixão ali, é possível a ressurreição? É possível para Deus até o osso seco se restaurar e voltar. Mas segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz, o homem, ele está predestinado a nascer, morrer e seguir o juízo final. Então depois que lacrou o seu caixão, enterrou o caixão, na nossa época, não na época de Lázaro, na época de Lázaro, 4 dias morto, Lázaro foi ressuscitado. A Bíblia diz que é predestinado a nascer, morrer e seguir o juízo final. E a gente vê um áudio aí que uma criança, ou uma suposta criança, quem é os fanáticos em ídolos, os fanáticos em pastores, pregam ao bel prazer, as suas vontades e criam heresias mostrando que Deus está ali ou que é mais santo do que os outros. Por que nós devemos ter cuidado com falsos pastores, com hereges, com lobos, devoradores, mentirosos? É certo, irmão, que nós somos falhos, não somos perfeitos não. Nós somos falhos, nós falhamos, mas o Senhor Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é benigno em nos advocaciar, o nosso Jesus, e nos dar aí o perdão. Mas viver no pecado, viver na mentira, viver na heresia e não se consertar, isso vai chegar uma cobrança muito grande para essas pessoas. Não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém, mas a gente procura alertar os irmãos para ter cuidado com esses tipos de pastores, esses tipos de denominações que se intitulam os heróis do céu, que acham que os seus títulos de denominações são os melhores, batizados, registrados em cartório celestial, dizendo que só lá que Jesus habita. É claro que a Bíblia diz que nós somos a igreja, não é templo de pedra que é a igreja. Nós somos a igreja. 1 Coríntios 3,16 diz, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também destruirá. Ele está falando de nós, deste corpo, deste templo. Mas a minha crítica aqui não é nada contra a pessoa, não é nada contra as pessoas que congregam nessas denominações, porque até então muitas delas estão cegas e precisam enxergar para pular do barco antes que o Titanic celestial da terra aí afogue, certo? Ou afunde, né? O meu argumento, minha contestação, meu repúdio, aqui é defender aquilo que está indo contra a palavra de Deus. Então a Bíblia diz, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vamos ouvir este áudio, e depois que ouvimos esse áudio, aí nós vamos argumentar dentro da Bíblia, para ver se procede, para ver se não, e aí vocês tiram a sua conclusão. Quem é bode, sempre será bode. Quem tem sangue de bode, sempre será bode. Quem nasceu na espécie de bode, sempre será bode. Quem nasceu na espécie de lobo, sempre será lobo. Quem nasceu na espécie de ovelha, sempre será ovelha. É claro que muitos, Satanás tem um antídoto do pecado para mudar o DNA, não é? Mudar o DNA da pessoa e fazer com que ela acredite nas mentiras dos lobos. E isso faz os lobos ficarem felizes para sempre. Ouvir esse áudio e depois disso aí nós estaremos comentando para você entender. Então vamos ouvir. Pessoas e o demônio. E o que as pessoas gritavam mais? Eu vou pra igreja de arrependimento. Chamava pelo nome de Jesus? Chamava Jesus. Olha isso. As pessoas que estavam torturadas falavam, me manda pra terra que eu vou pra igreja santidade e arrependimento. Glória a Deus. Gente, vocês têm que falar isso. As pessoas gritando, clamando no inferno, que queria voltar a oportunidade de congregar no ministério santidade e arrependimento. Eu tô falando pra você que é muita justiça. É por isso que tem essa espada no meio do SA. Não tem como, gente, não tem como. Não tem como. Pode até imitar, mas igual não vai ser. Não vai ser. As pessoas gritando no inferno, pedindo para que tenha uma oportunidade para congregar no Ministério Santo Divino. É muito impressionante, né? Muito forte, pastor. Aí você pode falar assim, o pastor Júlio fez um vídeo para vocês congregarem na igreja. Não tem igreja. Como vocês podem falar que eu tô... ele tá querendo congregar na igreja. Não, eu não tenho igreja. Vou repetir. Vamos lá, as pessoas gritando, ó.
Vocês viram aí que a criança teve uma visão, que viu as almas no inferno, implorando para vir para a terra, iria escolher, já tinha determinado qual igreja que eles iam congregar. E o problema, as almas está no plural, significa praticamente o inferno inteiro. Haja templo de pedra para segurar um monte de defunto pirata. Isso para mim chama-se o navio pirata. As almas congregar uma denominação chamada santidade e arrependimento. O próprio seu fundador disse, e ele mesmo afirmou, que não tem igrejas. Não tem igreja, como é que elas querem congregar, né? Ele tá querendo congregar na igreja. Não, eu não tenho igreja. Quer dizer, já caiu aí em desuso nessas situação, porque as almas, é claro, não vai saber que as denominações, o tal suposto pastor, fechou. Então, se fechou, ela está desinformada, né? Eu acho que o diabo tinha que informar para ela lá embaixo. Ó, não tem jeito, vocês voltar para lá, vai ter que ficar por aqui mesmo, certo? Quem manda aí, porque as denominações que você quer ir para lá, essa principalmente, chamada santidade e arrependimento, que na verdade o nome já não é correto, né? Ninguém primeiro se santifica para arrepender, mas sim se arrepende para depois se santificar. Porque não tem como você chegar e vou me arrepender. Eu arrependi de quê? De ser santo? Não, tá errado. Mas isso aí é entre eles e Deus. E a minha opinião, se solta na mídia, nós queremos essas informações, porque são coisas do outro mundo. Nós já vimos aí várias coisas. Gabriel levando a alma para apanhar no inferno. A outra também, ó. Olha a outra lá. A outra tá no inferno também, ó. Quer ver? Gabriel, sai de perto, Gabriel. Sai. Fica perto, pertinho. Traz ela de volta. Já vimos muitas heresias, dezenas ou centenas de pessoas, de pastores aí. Mas a discussão esse pastor, ou essa visão, digamos aí que fosse verdade, poderia ter uma pitada de verdade nisso? Sim, poderia ter uma pitada de 1% de verdade e 99% de mentira, porque a princípio a Bíblia diz, em Mateus 9:27, diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, o homem está predestinado a nascer, morrer e seguir o juízo final. Então foi pro inferno, já está queimando lá, não tem como voltar. Imagina que se o inferno fosse um campo turista. Então a Bíblia diz que esses aí já selou a sua vida, a oportunidade foi aqui, então eles não tem mais como. Agora, também nós temos Nicodemos, João 3, capítulo 3, versículo 4 e João 3, 4. Nicodemo questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então nós já sabemos aí, Nicodemos perguntou para Cristo: como pode a gente nascer novamente aí? Como pode a gente voltar ao ventre da mãe? Pode e ser criança e depois para nascer ser uma criança? Não, Jesus estava falando sobre atitude da criança, que nós deveríamos ser como uma criança. Então vamos Mateus 18. Vamos ver, naquele momento os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: ó, irmão, veja que os romanos malignos, na verdade, aqueles que trabalham para o diabo, não aqueles que são cegos espirituais e que são escolhidos por Cristo, que vai despertar a vida deles, veja aqui, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, né? E os romanos, de fato, eles pegam uma foto de um Jesus romano e colocam uma criança entre o meio das pernas, colocando assim como se Jesus tivesse colocado a criança entre o meio das pernas, para que mostrasse que Jesus ali seria até mesmo um pedófilo na linguagem de hoje. É um absurdo, não é verdade? Não é claro? Fala comigo. Então, vou mostrar para vocês aqui o Jesus colocando uma criança no meio das pernas, o Jesus romano, tá? Onde ele pega uma criança e coloca entre o meio das pernas. Então eu já vi várias imagens de um Jesus romano, uma imagem com uma criança entre o meio das pernas, ou seja, sentado no colo e etc, etc. Então tudo bem. Então vocês procurem que vocês vão ver mais imagem ainda, mas eu mostrei aqui para vocês terem uma ideia. E a Bíblia diz que colocou entre eles, né? Então como colocou entre eles, então eles julgam que Cristo, né? Ele deveria ter colocado, que Cristo colocou pôs no meio das pernas, pôs sentado no colo, e não foi. A Bíblia diz no meio deles, e disse: eu lhe asseguro que, a não ser
que você se converta e se torne como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um deste pequenino, quem crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Irmão, isso aqui é forte. Então tá mostrando que você tem que ser como uma criança. E criança é pura. Criança, ela não guarda rancor. Criança, ela se ira agora. Então você é o exemplo de Cristo. O homem, ele ira Jesus 24 horas. Ele pede perdão, né? Jesus perdoa. Então esse amor é transferido. Então uma criança, você bate nela. Você pode ter mãe e pai que até espanca a criança. Depois ela vem com uma balinha agradando essa criança. Ela aceita, sorri. Aquele sorriso puro, sorriso sem rancor, sem ódio. É como você perdoar o seu próximo de coração, sendo adulto. Essa é a atitude de um amor que uma criança não guarda rancor. É por isso que a Bíblia diz. Mas a questão é, a criança teve uma visão, segundo ele, que eu também não acredito. Eu acredito que a criança foi manipulada. Eu não acredito nesse tipo de visão. Bom, dependendo da criança, ela pode ter pecado. E a criança que tem pecado, ela já fala mentira. Já sabemos que a Bíblia diz, grandes e pequenos serão julgados no dia do juízo final. Inclusive, está em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 20, versículo 11. Então a Bíblia diz que João viu que uma criança também será julgada. Crianças que aceitam o pecado, que faz e deseja. Pode não praticar o que o adulto pratique, mas deseja. Então vamos ver aqui, capítulo 20, versículo 11. Olha aqui, o que é que diz o versículo 11? Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também, agora vem aqui, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outros livros foram abertos, outro livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado. Então preste bem atenção, muitos pregadores, eles falam que grandes e pequenos, eles falam que são grandes empresários e pequenos pobres, pessoas de porte, poder aquisitivo, que era pequeno. Não, Deus não está comparando isso. Deus compara todo mundo igual, tanto o rico quanto o pobre. Se morreu, vai para o mesmo lugar. O rico vai obter o inferno, o pobre é a mesma coisa. Então não vai ter uma coisa, um inferno mais pobre para ele e um inferno rico por rico. Grandes e pequenos. Pequeno é pessoas, crianças de idade, que eu imagino de 6 anos para cima, já está aí, pode sim já ser condenado ao juízo final, porque ela desobedece a mãe, o pai, ela gosta de coisas, faz pirraça, às vezes, dependendo, existe algumas que é uma criança inocente, outras faz pirraça, outras já ouve funk, dá dança e tal, gosta de ostentar como os pais, etc. Então, os batuques do diabo, das músicas, já comove ela e ela já começa a crescer aquela criança já mau elemento, aquela criança que vira no futuro, se Deus não tiver misericórdia, uma pessoa até ruim. Então essas crianças que já adquirem o pecado, elas estarão lá. Então essas crianças que morreu, elas aparecerão diante do trono de Deus. Então aqui está falando de grande e pequeno. Eu particularmente não acredito na visão dessa criança que teve ali. Eu acredito, a mim, seria por fanatismo a este suposto pastor aí ou outro. Então seus fãs estão querendo manter essa coisa no auge, mesmo sabendo errado que está sendo enganado, mas a idolatria passa a ser adoração a estas pessoas. Então é isso que eu acredito, que tanto mãe pode sim aproveitar disso aí para chegar e falar que a criança teve essa visão. Eu não acredito, particularmente não creio. Mas a questão da criança ver e um adulto, suposto presidente de uma denominação, dizer que, divulgar que acredita e que pode até imitar, mas nunca fará igual. Ninguém. Eu acho que só louco e maluco que não tem um conhecimento bíblico que vai querer imitar as obras desse tal de ministério que anda, pra mim, matando a fé de milhares de pessoas. Eu, por exemplo, nunca desejaria isso. Agora, cada um é cada um. As almas falou a verdade? Bom, irmão, embora que eu acredito que essa revelação é mentirosa, mas infelizmente o diabo ele joga do verde para colher maduro. A verdade é claro, obviamente nós já sabemos que as almas do inferno gritam por misericórdia 24 horas. E elas sim fazem com certeza promessas para Deus. Tira daqui que eu vou ser essa pessoa assim, tira daqui que eu vou vender meus bens, tira daqui que eu vou só te servir. Mas até aí existe verdade, porque quando você está preso, é você pegar uma comparação de uma prisão física aqui na terra com a prisão espiritual.
espiritual. Então a pessoa, além de estar preso fisicamente, ela também está presa no sentido espiritual, porque se não tiver ninguém ali para consolar ela com a palavra de Deus, então ela se desespera e até mata-se. Então, o que é o desejo do preso? É sair dali. E o que o preso fisicamente promete? Promete, se eu sair daqui, eu vou mudar minha vida, vou trabalhar, vou sair desse mundo, não é verdade? Então, da mesma forma, também aquelas almas que estão lá no inferno. Lá não tem mais como sair. Na prisão aqui tem, mas lá não. Né? Na terra tem, mas no inferno não. Então, é claro que é óbvio que as almas todas, não é só as almas que desejam congregar na igreja, suposta igreja, santidade e arrependimento. Lá tem muitas outras almas que morreram de outros ministérios que dizem, provavelmente, podem dizer, eu vou sair daqui e vou lá para a igreja Assembleia Batista, Quadrangular, eu vou procurar uma igreja pentecostal, Graça e Paz Guerreiro de Fogo, vou procurar isso, eu vou seguir o Senhor na risca. Alguns também pode ser assim, certo? Isso é lícito, isso é normal. As almas prometer 1001 coisa para que Jesus tire ele de lá. Podemos ter um exemplo sobre Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e vivia no luxo de todos os dias. Então este homem rico, estamos falando da história desse homem rico. Então vamos lá para baixo, que ele estava queimando no Hades. No Hades, estando em tormento, atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, clamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão respondeu, filho, lembre de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e aqui você está em sofrimento. Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, ele o avise, a fim de que eles não venham também para este lugar. Ele está pedindo para que o pai Abraão de Lázaro, lá na casa do irmão dele, né? Morreu aí, está no inferno, não volta mais. E eles desejam estar aqui na terra para congregar em que igreja? Talvez nem nenhuma, talvez fazer a obra, né? Talvez ter um pastor, um pastorado, ser um pastor, etc. Então tudo bem, até aí, assim, verdade, né? Mesmo que foi inventado essas mentiras, que parte foi colocada uma verdade no meio. E então, a pior mentira mais cabeluda que eu já vi é uma alma lá no inferno, igreja da espiritualidade, ou igreja fantasma. A igreja fantasma, porque eles não vão poder sentar no banco, eles não vão poder dar testemunho e subir no altar, eles não vão poder cantar um hino, pegar um microfone, porque imagina, pegou o microfone bafo, cai no chão. Então vai ser uma igreja fantasma, ou seja, um navio fantasma no meio do oceano que nenhum radar está achando. O radar, tanto celestial quanto o radar humano. Então, essa história que a alma pediu para sair e vir congregar nessa suposta igreja, irmão, isso é heresia, pura heresia. Você tem que se converter. Esses homens aí tem que se converter, tem que parar de ficar lançando bosta na internet, merda na internet, quer dizer, cagando a própria alma deles, porque isso escandaliza a obra de Deus. Isso faz o povo mente fraca, só os que tomam gadernal para acreditar nessa loucura. Porque eu vou te dizer uma coisa, isso é distorcimento da Bíblia, isso é tirar o I da Bíblia, tirar o J da Bíblia, isso é trazer para si, para consigo mesmo, a guilhotina da morte espiritual e até mesmo física. Então, vamos parar de brincar de ser crente, vamos parar de brincar de ser cristão, vamos adorar a Deus de verdade, vamos parar de mentir, parar de feitiçaria, de feiticismo, de magia, de espiritismo, porque isto aí nada mais é que é um demônio enviado do inferno para ludibriar milhares de pessoas a acreditar num ídolo que de fato eles não idolatram, mas sim um adoram. Então fica aí o meu repudiamento, que na verdade não existe isso, isso é coisa satânica e nós estamos vivendo a época dos falsos profetas. Agora, você tem coragem de acreditar nos tipos de igrejas, de pastores desses, de mentirosos desses, porque a Bíblia diz que os mentirosos, eles não entrarão no reino de Deus. A gente pode até errar, mas Deus dá oportunidade para várias pessoas e várias vezes se consertar. Deus nunca quis que Acabe e Jezabel fossem para o inferno, ele sempre deu oportunidade, apesar de afrontar o próprio Deus, nem é cometer pecado da carne para saciar a própria carne, mas sim cometer pecado para afrontar a Deus. Deus ainda assim queria salvar eles, mas eles não quis. Então, irmão, nós somos salhos, somos pó, somos cinza, não somos nada, mas eu quero dizer, parem com essas heresias, para de ficar colocando bosta na internet,
Porque meus ouvidos, nossos ouvidos não são pinículos para ficar levando merda nos ouvidos. Não existe isso. Isso é satanismo, demoníaco. E um pastor que acredita nisso, e o outro no fundo dá glória a Deus, ele é mais um seguidor maligno, porque desconhece mesmo a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço, pastor, a verdade, pois então precisa esta verdade libertar. João 8,36. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus abençoe. Deixe suas críticas aí, mas porém sem ofensa, certo? Você concorda, você não concorda? Você concorda que as almas estão lá pedindo para vir justamente direcionar a igreja, santidade e arrependimento, aonde o seu fundador aí, o pastor Júlio César, ele está certo, e essa revelação você acredita nela? Porque eu particularmente, eu nunca acredito em nada que é fora da palavra de Deus. Então Deus abençoa e até mais. Maranata, ora vem Senhor Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe.